Torcedor botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, resgate da nossa história, aqui nos bastidores da arquibancada. Hoje, com a presença ilustre de dois botafoguenses, Rafael Fernandes, André Luiz, fundadores do Esquadrão Brasília da torcida jovem do Botafogo em 1994, 12 de março de 94, 31 anos de história. Vamos levar aqui, dar oportunidade ao Andrezinho para ele externar aí como que isso tudo aconteceu. Pô, me mudei para Brasília, saindo do Rio de Janeiro. Eu já era da torcida jovem desde 1988. Aí eu me mudei para Brasília. Chegando lá, estava tendo um movimento de clubes. Chega um pouquinho para cá, Andrezinho, isso, fica mais à vontade. De clubes de outros estados. Então já tinha Mancha, já tinha Força, já tinha Gaviões, já tinha Raça, já tinha vários. E a torcida do Botafogo com muita contingente de pessoas, mas não tinha uma torcida organizada. Aí o que eu fiz? Graças a Deus existia uma figura super conhecida em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil todo, que era o Newton Santos. Eu fui até o seu Newton, conversei com ele, e eu me lembro que ele falou assim para mim: André, botafoguense é tudo uma grande família, a gente se ajuda. Ele entrou em contato com o Botafogo, me deu o telefone do Renato Lourenço Jorge, que já chegou inclusive a ser presidente do Botafogo. Que é um dos fundadores. Que é um dos fundadores da torcida jovem aqui no Rio. Olha só que loucura. Abraço, Renato. Renato, tamo junto. E foi dado o aval. Escrevi uma carta para a presidência da torcida no Rio de Janeiro. O Rafael tem essa carta original. Ele tem a original guardada, eu não tenho mais, para vocês verem, eu não tenho mais. E foi dado o pontapé. Aí eu fui a jornal, foi o Correio Brasiliense, foi o Jornal de Brasília, coloquei coisinhas na parte de esporte, né? Me deram abertura. E a partir desse momento a gente marcou uma reunião no Alameda Shopping, em Taguatinga. E quem me aparece naquela primeira reunião? O primeiro a chegar, Rafael. E até hoje nós estamos aí, somos amigos, somos colegas. Tem muito mais pormenores, mas aí o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso. Então, o básico é esse, entendeu? O Rafael também lembra professor de história, então lembra muito mais coisa que eu, entendeu? Lembra muito mais coisa. E aí, Rafa, você que tem aí a história na cabeça, dá o papo aí, como é que foi? Então, pô, eu era garoto, cara, eu tava com 16 anos, né? Mas assim, botafoguense fanático, morando em Brasília, meu pai botafoguense. A torcida do Botafogo sempre foi muito forte em Brasília, mas como o André falou, a gente não tinha uma organizada, não tinha uma coisa, era uma coisa bem solta, bem dispersa. Mas eu sempre acompanhei muito. E aí, poxa, lendo o jornal lá, vi a chamada, pô, torcida jovem do Botafogo vai se reunir. Eu sou do Cruzeiro lá, mas assim, na época eu tava morando em Taguatinga, então assim, era pertinho o shopping, eu fui lá no Alameda. Aliás, o detalhe é até engraçado, né, porque eu também sempre mexi muito com quadrinhos, eu tava numa feira de troca de quadrinhos, cheguei lá com a mão cheia de gibi saindo da feira lá, mas fui pro shopping, encontrei lá o André, conheci, e ali a gente começou a montar, né? O André contou a história, como é que funcionava a jovem e tal, pô, vamos lá, vamos pra dentro. Era muito novo, mas super empolgado, a gente abraçou a causa e aí começou a história, né? Excursão, os encontros, a gente encontrava muito em shopping, né? Era lá no Alameda primeiro, depois a gente passou aí pro Parque Shopping e a galera foi se agregando, né? O esquadrão foi crescendo. E no início dessa caminhada, quem foram as pessoas aí importantes ao lado de vocês para construir essa história lá na capital? Eu tive ajuda, muita ajuda do Brunão, que você conheceu, que eu te apresentei, o Brunão da Mancha Verde de Brasília. Abraço pro Brunão, gente finíssima. Me ajudou muito, entendeu? Porque ele já tinha uma sede no CONIC, ele vai lembrar disso, junto com a Força Jovem do Vasco. Mas só que o Brunão, ele era meu vizinho de bairro. Eu morava numa ponta da rua, ele morava na outra ponta da rua. E tinha uma coisa interessante, a minha casa tinha TV a cabo e ia passar Palmeiras e Corinthians. Eu convidei ele para ir lá para casa para ver o jogo Corinthians e Palmeiras, né? Palmeiras e Corinthians. Era TVA, né? Era TVA, olha só quanto tempo, gente. TVA, muito tempo atrás. E o detalhe dessa história: quem foi levar ele lá em casa de carro foi um primo dele que estava todo de gavião.
Eu não convidei o primo dele, eu só deixei o primo dele e foi embora. Esses detalhes malucos, né, coisa e tal. Mas aí a gente começou a fazer ele me ajudou muito, dando uns toques do jeito que fazia, como fazer o negócio andar, porque ele tinha uma expertise de uns 2 anos a mais do que eu nesse mundo. Então ele foi me dando uns toques maneiros e a gente conseguiu. Inclusive, nós fomos juntos a primeira vez a Goiânia, quando a gente foi fechar a amizade com a antiga Inferno Verde do Goiás. Estava extinta, que hoje é a Força Jovem do Goiás. Estava o Bruno, os 2 Leonardos de Brasília. Nessa ele não foi. Não, essa não foi não, mas eu acompanho até porque assim, estudava muito e tal, ia muito mais nas reuniões e tal. Eu lembro que esse início assim, eu acompanhava, estava desde o começo, mas não estava tão à frente, né? Agora, eu acho que a partir do momento que começou a consolidar essa aliança com o Goiás, com a Força Jovem hoje, né, a questão das excursões, eu acho que foi a grande marca do início do nosso esquadrão. Porque Brasília não tinha um clube da primeira divisão naquele momento, e aí o Botafogo vinha sempre jogar em Goiânia, era muito natural a gente ir para lá, né, uma viagem próxima. Eu quero aproveitar a oportunidade. 95 foi um ano inesquecível em nossas vidas. Andrezinho, conta a invasão no Serra Dourada. Cara, foi depois de 2 finais que o Goiás fez com outros clubes, que eu não vou citar o nome, a torcida do Botafogo fez a maior invasão. Então é a terceira maior invasão de uma torcida no Serra Dourada, foi a do Botafogo. Cara, a BR estava Brasília, Goiânia, né? Qual é o nome dessa BR? Que eu não tinha as 7 curvas ali. Não tem mais as 7 curvas, melhorou pra caramba essa pista. A pista assassina, Então, mas é o seguinte, a gente falava que tinha uma curva que a gente falava na Goiânia. Por quê? Quando a gente saía de Anápolis, que era uma curva muito, que a gente via Goiânia de longe, nessa curva já estava engarrafado para ir para o Serra Dourada. Sim, a Goiânia. Quando você avista a cidade de Goiânia. Então, a gente fala que a curva é na Goiânia, porque a gente consegue ver lá de longe. Ali nessa parte, que deve ficar uns 5, 6 quilômetros do começo de Goiânia, já estava engarrafado, só de ônibus e torcida, carros. Aproximadamente quantos ônibus assim, Andrezinho? Tu tem estimativa? Não tenho, mas foi muito, porque ali foi o seguinte, como o jogo era muito, que eles chamaram a época do jogo da década para eles. É porque o Goiás estava muito bem estava no campeonato, então eles chamaram. E o túnel, que foi do Goiás, ele estava no Botafogo, ele era o centroavante do Botafogo na época, foi outro chamariz. Foi outro chamariz para a partida. O auge do Túlio ali estava. Foi um chamariz muito grande. Então, eu garanto a vocês, aquela tarde de domingo, Brasília perdeu pelo menos uns 10% da população toda, estava em Goiás, cara. Queremos aqui também ressaltar o nome do André Anjinho. André Satã, muito amigo nosso. Figurão, muito amigo nosso. Hoje João Pessoa, tem outros também que vocês poderiam citar. Mas aqui, para a gente poder finalizar, eu queria hoje parabenizar o Esquadrão pelo trabalho dos meninos, né, que vocês têm acompanhado. Você principalmente que está em Brasília. Eu queria que você desse aí honra, que merece honra, os meninos da Jovem. Não, de fato, a gente tem uma trajetória muito longa, o Esquadrão chegou um momento que ele deu realmente uma parada, né? A gente vai crescendo, questão de trabalho, o Esquadrão parou, e aí surgiu uma nova geração muito bacana, liderada hoje pelo Jadeilson, tá lá o Rodrigo também, Rodrigo Gaia. É uma galera que abraçou a causa, reergueu o Esquadrão. Você tem hoje um contingente muito presente, muito atuante. Então, de parabéns pelo trabalho de manter esse esquadrão, que sempre foi um dos esquadrões mais fortes da nossa torcida. Com certeza. Né? Brasília sempre teve muito botafoguense e a Jovem em Brasília sempre representou isso de uma maneira muito pujante. Hoje, com a galera lá liderada pelo Jadeilson, se sucede, estão em todos os jogos, se encontram. A gente às vezes não está tão presente quanto gostaria por questões aí profissionais, mas a gente acompanha e dá todo o apoio porque eles são de parabéns. Estão mantendo a caveira ativa lá em Brasília. Com certeza. Parabéns, eu quero parabenizar os fundadores do Esquadrão Brasília. Eu também sou um dos fundadores do Esquadrão Central. Então aqui temos pessoas que contribuíram para a história da torcida jovem do Botafogo. Gratidão por vocês,
pela nossa amizade, aqui a amizade que nós já temos aqui, né? O Andrezinho, posso dizer, quantos anos, Andrezinho? 30 anos de amizade. Rafael, eu e você. Uns 25. 25 quase, anos de amizade. Então, parabenizar os amigos, aos componentes do Esquadrão Brasília que hoje estão fazendo um trabalho fantástico no Distrito Federal. Parabéns a vocês. E obrigado pela oportunidade da gente estar resgatando a história que começou em 1994. Posso fazer só um adendo? Pode ser. A maior excursão de um esquadrão de torcida organizada do Botafogo foi nossa. 99. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aquela final estimativa por alto, certeza 13 ônibus contando. Fora os que não faziam parte da nossa caravana. Então deve ter saído pelo menos 20 ônibus de Brasília. Parabéns, André. Parabéns, Rafael. Valeu. A nossa história resgatada aqui nos bastidores da arquibancada. Andrezinho com a caveira, né? Jovem. É tudo nosso, nada deles. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo.